Saudações pessoal, beleza? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de Química. Esse exercício pergunta pra gente o que são misturas azeotrópicas. Basicamente, quando a gente está estudando essa temática, a gente faz uma análise de gráficos. E a gente tem o seguinte, a gente sabe que, por exemplo, as substâncias puras, elas têm pontos de fusão e pontos de ebulição bem definidos, né? Então, por exemplo, uma substância pura, ela tem de ser assim, ó. Ela tem um ponto de fusão e ela tem aqui um ponto de ebulição. Então, vou colocar aqui, ó, PF, ponto de fusão, que é a passagem do estado sólido para o estado líquido. E a gente tem o PE, que é o ponto de ebulição, que é a passagem do estado líquido para o estado gasoso, tá bom? E essas passagens, elas acontecem em temperaturas bem definidas. Então, a gente tem, por exemplo, para o caso da água, vou colocar aqui H2O, a gente tem um ponto de fusão aqui, ó, igual a uma temperatura, aqui é o eixo Y da temperatura, de 0 graus Celsius. Então, se você está passando do estado sólido para o estado líquido, você está a 0 graus Celsius para o caso da água. Isso, claro, se você estiver a uma pressão de 1 atm, porque a pressão também ela influencia na temperatura, na agregação das partículas, tá? Então aqui a gente tem o ponto de ebulição igual a 100 graus Celsius, o que significa que a passagem que a gente tem do estado líquido para o estado gasoso, ela ocorre a 100 graus Celsius. E a passagem do sólido para o líquido ocorre a 0 graus Celsius na água a 1 atm de pressão, beleza? Agora, então olha só, essa temperatura aqui, ela é bem definida, tanto ponto de fusão quanto ponto de ebulição. Quando a gente está falando de uma mistura e essa mistura é uma azeotrópica, o que acontece? A gente vai ter, para a mistura azeotrópica, um ponto de ebulição bem definido, mas o ponto de fusão ele não vai ser bem definido, não. Eu vou fazer mais inclinado, vai ficar melhor assim, ó. Aqui e aqui. Observem o seguinte, esse finalzinho ficou feio, vamos de novo. Aqui e aqui, agora sim. Aqui, ó, eu tenho um ponto de ebulição. Mas aqui eu não tenho um ponto de fusão, ó, eu tenho uma faixa de fusão. A fusão ela está ocorrendo desde essa temperatura aqui, ó, deixa eu pegar aqui com uma outra cor. Desde essa temperatura aqui até essa temperatura aqui, ó. Observem que existe uma faixa de fusão. A fusão ocorre em uma variação de temperaturas. Então, a mudança do estado sólido para o estado líquido, ela não acontece em uma temperatura bem definida, tá? Agora, a mudança do estado líquido para o estado gasoso, essa sim acontece em uma temperatura bem definida, que é o ponto de ebulição. E isso aqui acontece nas misturas que a gente chama de azeotrópicas, tá? Ou seja, a gente poderia dizer que uma mistura azeotrópica é uma mistura que tem um ponto de ebulição constante, que é um ponto de ebulição bem definido, assim como uma substância pura, tá? Então esse gráfico aqui, ó, é das substâncias puras. Beleza. E esse outro aqui é de misturas azeotrópicas. Não são todas misturas que são assim, só as azeotrópicas. Então, nas misturas azeotrópicas existe uma faixa de fusão, não existe uma fusão que é bem definida, faixa de fusão, mas existe um ponto de ebulição bem definido, beleza? Aonde que a gente encontra uma alternativa que fala isso? Líquidos de ponto de ebulição variável, letra E, não. Solução líquida de ponto de ebulição constante. Ó, ponto de ebulição constante. E é justamente isso que a gente tem. Ou seja, é numa temperatura constante que ocorre essa passagem de estado líquido para o estado gasoso. Beleza? Então, a letra E, a letra D, na verdade, é a alternativa correta para essa questão. Tá bom? Olha só, tentem estudar o que são substâncias puras, olhar o gráfico que é constante, esse tipo de gráfico que a gente tem aqui. Analisem também as substâncias que são as misturas eutéticas e azeotrópicas, tá bom? As eutéticas vai ser o contrário da azeotrópica. Ela vai ter um ponto de fusão bem definido, só que o ponto de ebulição não vai existir. Ele vai ser uma faixa de ebulição, beleza?
Então tem as eutéticas e as eutrópicas, que elas normalmente muitas questões perguntam delas juntas para tentar confundir o aluno em relação ao conceito de uma e da outra, tá? Então estudem bem isso daí, pessoal. Bom, basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado da resolução deste exercício de química. Se vocês gostaram, já sabem, deixa um like nesse vídeo e compartilhe o link dessa videoaula nas suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal e estudar mais, belezinha? Se inscrevam também aqui no nosso canal no YouTube, ativem o sininho de notificações e fiquem por dentro das nossas novidades. Um forte abraço, a gente vai se encontrar numa próxima videoaula.